Olá, pessoal. Agora a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é entonações. O que é uma entonação? É lindo isso aqui. Entonação é a música da linguagem. Entonar bem é falar no tom certo. Como se cada palavra, cada sílaba representasse uma nota musical. Perdão. Entonações é você saber a hora certa de colocar na frase pausas, destacar as palavras, colocar a emoção certa no discurso, interpretar as palavras. A entonação correta ela é crucial para transmitir emoções, ênfases e intenções no seu discurso. Então aqui vai algumas estratégias aí para ajudar você a colocar essa entonação no lugar certo no seu discurso. Compreenda o conteúdo, quanto mais você entender o que você está falando. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui eu tenho certeza do que eu estou falando, eu conheço sobre esse assunto, tem intimidade com o conteúdo, mais fácil será você usar a entonação correta. Saiba onde estão os pontos importantes que precisam de ênfase ali na sua fala. Identifique emoções, determine quais emoções você quer transmitir em diferentes partes do seu discurso. Você vai fazer várias frases, você vai gravar alguma coisa, por exemplo, coloca antes ali no texto, vou transmitir alegria, ou de surpresa. Então, essas coisas te ajudam, tá? Então, as suas emoções são importantíssimas. Use e abuse das emoções. Elas são a base para as entonações, os entonadores. E tem a variação de tom, né? Você vai mudar o tom da sua voz para refletir diferentes partes do seu discurso. Um tom monótono, ele pode tornar a fala extremamente desinteressante. Então, você precisa ter um ritmo e velocidade. Aqui, eu tenho uma certa velocidade, estou aqui, presente com você. Ajuste a velocidade da sua fala. Falar mais devagar em partes importantes, olha só, pode dar ênfase. Estou dando ênfase à palavra ênfase. Enquanto que acelerar, olha a ênfase que eu dei em acelerar, pode transmitir urgência ou entusiasmo. No caso aqui eu estou falando mais rápido porque eu estou entusiasmada. Então vamos falar das pausas. Pausas são importantíssimas, as pausas estratégicas. Você vai usar as pausas para você dar tempo ao público para processar informações importantes. E para também aí adicionar essas ênfases das palavras. Vocês viram que eu pausei quando eu fui falar algumas palavras? E é muito importante também para você, na pausa, né, você respirar. Você precisa respirar adequadamente. Puxa o ar para falar uma frase. Então, respire adequadamente durante essas pausas, para você manter o controle dessa entonação e essa retilinidade na sua fala. Enfatize palavras importantes. O que é enfatizar palavras? É você dar ênfase, destacar aquelas palavras. Nas frases aí, você vai elevando ligeiramente o volume, alongando a duração dessas palavras. E óbvio que você vai usar isso aqui, né, gente? A linguagem corporal. Vamos falar dos gestos. Você precisa usar os gestos que correspondam à sua entonação. A linguagem corporal, ela pode reforçar a mensagem que você está transmitindo, que você, principalmente em gravação de narrações, podcasts, porque tem um detalhe, né? Eu trabalho muito só com áudio. Quando eu vou falar no rádio, por exemplo, que eu falo ao vivo, eu fico assim, muito boa noite e tal, eu gesticulo muito, mas aqui no vídeo não dá para eu ficar pulando aqui na cadeira, então eu vou ter essa expressão mais contida, mas eu vou me expressar. E como que eu me expresso? Eu me expresso com as mãos, eu tenho as minhas expressões faciais, elas precisam refletir também, né, a emoção na minha voz. Uma ótima opção para treinar entonações é você ler, por exemplo, histórias em voz alta. Leia aquela história em voz alta, tenha familiaridade com o texto e se grave. Aí você gravando a sua voz, seja num gravador do celular, você vai ouvir a sua voz e você vai falar assim, nossa, eu falei muito desanimado, aqui eu falei muito reto, não entonei, né? E assim você melhora. E narrativas são maravilhosas. Histórias, geralmente, elas exigem, né, essa variação na entonação. Até para manter o interesse de quem ouve. Então, alterne as entonações para diferentes personagens. Você pode fazer ali, pegar um texto que tem um personagem de uma criança e uma mãe. Aí você brinca com essa questão aí também do tom da voz, se vai ser uma voz mais grave, mais aguda. Você está exercitando as suas entonações.
E tem também a parte da dramaticidade. Use uma entonação mais dramática em partes cruciais para você envolver o público também. E o mais importante, coloque uma emoção verdadeira na sua voz. Não é uma fake. Faça exercícios que ajudem a variar a entonação, como ler textos emocionais em voz alta, né? Você pode participar de atividades que ajudam muito também, teatro, leitura dramática, podem ajudar você a desenvolver uma entonação mais expressiva. E tem também aquela pontuação visual. Eu adoro papel e caneta porque a gente pode usar isso e ajuda demais para você desenvolver as entonações. Você vai pegar as frases assim, onde você vai dar pausa, você coloca uma barra. Pega a caneta e vai colocando barra. No computador, coloca barras, né? Então, marque o seu roteiro com indicações. Até onde você vai com aquela entonação descontraída e quando você depois vai ter que mudar e falar de uma forma mais séria. Percebe como eu tô falando aqui muito empolgada e alegre e de uma forma mais séria? Isso são entonações. E quando eu coloco essa entonação de forma verdadeira, que vem de dentro, eu transmito tudo o que eu desejo na minha comunicação. E tem também aquele mapeamento das emoções, que eu te falei agora há pouco, né? Você precisa anotar as emoções que você quer transmitir em cada parte do discurso. E aí você ajusta a entonação de acordo. Escreva antes da frase, qual a emoção que eu vou expressar aqui? Né? Seja pessoalmente ou em vídeo, o importante é você se conectar com o público, que entra lá naquela outra história. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma emoção, e a entonação é a última entrega do meu corpo, que é a voz. E aí sim você vai se conectar verdadeiramente com o público. Isso é uma dica de ouro. E através do contato visual também, porque é o seguinte, quando eu chego no meu corpo, eu tenho que ter as mãos, a minha postura, a minha expressão facial e eu tenho o meu contato visual para criar uma conexão. Para essa conexão ser uma conexão emocional, e você ajustar a sua entonação com base nas reações do público, é importantíssimo você interagir com o seu público, fazendo perguntas retóricas, solicitando feedback e ajustando essa entonação e também olhando para eles de verdade, olhando, não fica olhando lá para aquela massa, aquele monte de gente, olhando para as caras, você vai olhar para as pessoas. Então agora vamos para os exemplos práticos aqui de tudo que eu falei. Afirmação. Vou te dar um exemplo de uma frase. Eu vou falar em destaque a palavra maior. Imagina que eu não estou usando aqui entonações, nenhuma entonação. Aí eu vou falar assim, olha pessoal, a gente está aqui na reunião e o que vocês fizeram hoje determinou o nosso maior sucesso até agora. Que tristeza, né? Tem emoção, não tem nada. Então eu tenho que falar isso com uma entonação de orgulho. Olha, pessoal, estou muito feliz. Este é o nosso... Olha a pausa. Este é o nosso maior sucesso até agora. E sorri. Percebe que a entonação vem acompanhada do meu olhar, do meu sorriso, da pausa e da ênfase na palavra maior. Este é o nosso maior sucesso até agora. Este é o nosso maior sucesso até agora. Não conecta. Este é o nosso maior sucesso até agora. É uma outra pessoa falando. Sabe o que eu fiz aqui? Uma entonação. Eu usei entonações para você ver a diferença. Vamos dar outro exemplo assim, né? Uma pergunta. Você vai perguntar, como podemos melhorar ainda mais? Como podemos melhorar ainda mais? Uma entonação questionadora. Pessoal, como podemos melhorar ainda mais? Ou eu posso grifar o mais. Como podemos melhorar ainda mais o nosso trabalho? Eu dei ênfase no mais, eu posso dar ênfase no ainda, eu dei pausas. Como podemos, e são pausas, melhorar ainda mais? É isso, você precisa praticar essa entonação. Essa já é questionadora. Deixa eu pensar aqui numa outra. Numa surpresa, por exemplo. Eu quero contar alguma coisa para alguém. Cheguei em casa, super empolgada, mas eu não sei muito usar as entonações, e aí eu vou dizer, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Mas é algo positivo, tá, gente? Isso aí não é quando morreu alguém, vocês não vão acreditar no que aconteceu, não. Algo empolgante, uma surpresa boa. E aí você vai dizer,
Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ou então vocês vão acreditar no que aconteceu. São as entonações. E aqui eu acho que cabe melhor na frase, a gente, como é uma de surpresa, uma coisa empolgante, a palavra acreditar merece um destaque. Vocês não vão, com sorriso, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Então, essa seria uma entonação de surpresa, de emoção. Uma de entusiasmo, né? Aí você imagina eu sem entonar. Eu chego num lugar e digo: estamos muito animados com este novo projeto. Até eu tô rindo aqui. Estamos muito animados com esse novo projeto, gente. Entusiasmo. Estamos muito animados com este novo projeto. Então, assim, eu estou transmitindo uma entonação entusiasmada, capricho no sorriso. Então, é exatamente isso. Para concluir, a entonação certa ela pode transformar um discurso monótono, chato, em uma apresentação envolvente, impactante. Praticar a entonação com consciência e intenção vai te ajudar a comunicar melhor. Sua mensagem vai chegar de forma mais eficaz. Então, por favor, não esqueça disso que eu estou te falando. Grave e ouça. Grave-se e se ouça. Ouça a sua voz. Depois você vai fazer o quê? Autoavaliação. Você vai falando, vai se ouvindo, você vai identificar as partes que precisam de mais variação de entonação. Feedback, peça alguém da sua família, alguém que você tem intimidade, para ouvir o que você gravou ali e falar: o que você achou? Tô fazendo uma entonação legal? Então, daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula.